retomar de onde nós paramos, fazer uma breve revisão para a gente voltar a trabalhar nesse texto. Primeiro eu queria orar. Senhor, eu louvo o Senhor, porque apesar de nós, o Senhor aceita o nosso serviço e o nosso louvor ao Senhor. Apesar de como nós somos falhos, pecadores, fracos, o Senhor aceita. E nós louvamos, eu louvo a Deus pelo privilégio de cada um que está aqui. E eu oro para que nós possamos, o quanto antes, segundo a tua vontade, passar desse período de medo e um pouco de conforto, para que nós possamos todos estar aqui. E aí o corpo reunido possa engrandecer o Deus que reuniu esse corpo e iluminar o mundo, para que o mundo veja que, de fato, Cristo é o teu Filho. Eu oro para que o Senhor me guie em cada item que eu vou falar aqui, em cada verdade que eu vou falar aqui, e que o Senhor me guie pelo teu Espírito e também guie cada um para escutar com atenção. E é por essas coisas que eu oro, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria primeiro chamar a atenção para quem está em casa. Pare tudo o que você está fazendo, tá bom? Às vezes eu sei como é, eu atendo reuniões em casa, e normalmente eu atendo reuniões e quando eu estou escutando, eu estou fazendo outras coisas, eu estou fazendo multitarefas. Esse não é o momento para você fazer multitarefas. Essa é a tarefa que você tem agora, ouvir a palavra. Inclusive, procure manter-se num lugar em que você vai conseguir manter a atenção. Um dia desses eu comecei a ouvir uma mensagem no sofá e eu dormi, tá certo? Então eu sei como é ouvir uma mensagem em casa. Vocês têm sono aqui, muito mais em casa. Para todos, eu quero chamar a atenção ao fato de que você precisa, seja lá o meio ou o suporte, você precisa de uma Bíblia aberta e você precisa de algo para anotar. Tá bom? Amados, a gente tem que criar o hábito de anotar. Eu tive um colega no colégio técnico, lá em Campinas, que no primeiro dia de aula ele tinha um caderno de 100 páginas, um lápis e uma borracha. E quando acabou aquele caderno, ele não tinha mais caderno, ele chegava com um lápis e uma borracha. Só que tinha uma coisa, ele tirava 10 em todas as provas. Quando ele não tirava 10, ele tirava 9,5. Só que eu acho que a maioria das pessoas não é como ele. Então eu tinha que comprar cadernos novos, porque eu tinha que anotar. E todos os outros colegas tinham que fazer isso. E no fim, ele ajudava todos nós. Mas, né, se você é assim, ok, eu vou respeitar. Mas eu acho que a maioria de nós não é assim. Você precisa tomar nota do que eu estou falando. Porque você não vai gravar o que eu estou falando. Eu não tenho essa expectativa. Tá bom? Então, por favor, uma Bíblia, um bloco de notas, você pode anotar no celular. Vocês já me viram Pierre pregando aqui, anotando no tablet. O suporte que você quiser é importante você anotar. Tá bom? Nós vamos retomar as mensagens em Efésios 4. Acho que precisa colocar ali Juliano, colocar o cursor ali, por favor. Nós estamos esse ano inteiro lidando com esse tema da vida digna do chamado. Tá certo? Uma vez eu ouvi de um pastor que estava pregando muito tempo no mesmo tema. E alguém chegou para ele e falou assim: pastor, você não vai mudar o tema? Falei, depende, você já aprendeu o que você tinha que aprender? E o cara ficou meio sem graça. Ele falou assim: ótimo, eu vou continuar pregando esse tema até você aprender, até você conseguir colocar em prática. Então eu vou continuar nesse tema, porque é algo que a gente precisa praticar na nossa vida cristã.
nós temos visto que a vida digna do chamado é uma vida de unidade do corpo de Cristo, à medida que a diversidade de dons age para a edificação do corpo. A gente viu isso do versículo 1 até o 16, e depois a gente viu do 17 ao 24, que o cristão ele é chamado ao abandono das paixões carnais para renovar a sua mente e viver a vida digna do chamado. A gente viu um alerta solene de Paulo, e então ele diz solenemente que aqueles amados irmãos não andem como gentios. E ele usa o termo gentil, que é o mesmo termo que ele usou para se referir a um não-judeu, mas ele usa aqui naquele sentido do pagão, aquela pessoa que não vive em Cristo. E aí esse alerta solene de Paulo tem 3 fatores característicos de uma vida indigna, que era uma mente obscura, uma vida alienada de uma vida excelente, ou seja, uma qualidade de vida muito ruim, vivendo na ignorância, separados de Deus e na dureza do coração. Isso aqui é tudo a revisão, tá bom, amados? E o terceiro fator era insensíveis à consciência, uma consciência insensível, uma consciência que não acusa em relação àquilo tudo que a gente faz que desagrada a Deus, tá? E Paulo, depois disso, ele apresenta 3 passos para trocar a nossa roupa espiritual. E aqui é onde a gente terminou os estudos em Efésios, onde a gente parou os estudos em Efésios. Ele chama a gente para trocar a nossa roupa espiritual, para que o cristão ele atenda o chamado de abandonar as paixões carnais, renovar a sua mente e viver a vida digna do chamado. E ele dá esses 3 passos. Tire as roupas velhas, mude de ideia sobre as suas roupas e coloque a roupa que Deus te der. Certo? Muitas manhãs de domingo, o que acontece lá em casa é mais ou menos isso. A gente acorda, a Natália pega uma roupa, entrega para as meninas, para cada uma, e eu acho que elas têm uma escala. Cada domingo uma reclama da roupa que tem que colocar. E aí a ordem é: coloque a roupa. Não tem discussão, não vai ser outra roupa, é essa. Certo? Então, às vezes, a gente tem que colocar uma roupa que a gente não gosta muito, que ela é meio desconfortável, mas é aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a gente vai aprender a se sentir confortável nas roupas que Ele nos dá. A gente vai tirar aquilo que a gente gosta muitas vezes, aquilo que a gente ama muitas vezes mais do que Deus. A gente tem que trocar de ideia sobre aquilo e colocar uma outra roupa até que a gente se sinta mais confortável fazendo a vontade de Deus. E agora a gente chega nos versículos 25 a 32 do capítulo 4, que diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Eu tenho esse texto quase decorado em outra versão. Quando eu coloco uma outra versão, às vezes eu confundo até as palavras. Mas a gente continua, nesse texto, a gente vai continuar naquela ideia central, de que o cristão é chamado ao abandono das paixões carnais para renovar a sua mente e viver a vida digna do chamado. Só que agora, Paulo ele vai fazer um exercício de aplicar esse despojar e revestir em 5 áreas, basicamente, que podem
unir ou dividir o corpo de Cristo. Ok? O cristão verdadeiro que concorda que é pecador, que entende que o seu pecado merece punição da parte de Deus e confia que Jesus recebeu sobre ele essa punição morrendo na cruz e por isso ele é salvo, ele deve olhar para essas áreas e se sentir desafiado a ter uma vida transformada por cada uma delas. Você pode pensar que domina alguma delas. Eu gostaria de lembrar 1 Coríntios 10, 12, que diz: por isso aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Porque muitas vezes a gente olha o roubo e fala assim, não, eu não roubo, né? Será? Muitas vezes a gente fala mentira, não é que eu minto, né? Será? A gente vai entender isso e o Espírito de Deus certamente vai usar esse tempo para nos ajudar a entender como a gente deve aplicar isso. Então veja, fiz uma tabelinha, basicamente o que ele vai mostrar aí é despojar da mentira, revestir com a verdade. Despojar da ira pecaminosa e revestir com lidar biblicamente com a ira. Interessante, ele não fala não irai, ele fala irai-vos, não pequeis. Certo? Então, despojar de uma ira pecaminosa e lidar com a ira biblicamente. Despojar do roubo, revestir com o trabalho. Despojar de uma linguagem torpe ou suja e revestir de uma linguagem edificante. Despojar de entristecer o espírito com atitudes agressivas e revestir-se de uma atitude reconciliadora. E hoje a gente vai começar com o primeiro item, que é a mentira. Nós vamos ver basicamente isso, né? Que o cristão, ele vive a vida digna do chamado, abandonando a mentira. O cristão vive a vida digna do chamado, se revestindo de falar a verdade. E ele também vive a vida digna do chamado, mudando o pensamento para manter a unidade. Essa é a mudança de pensamento que ele precisa para lidar com a mentira. Há quem diga que a mentira tornou possível que chegássemos até onde nós estamos. Aliás, existe um livro só para falar sobre isso. Como a mentira nos trouxe até onde estamos. E dizem isso como se fosse mil maravilhas do que a gente está vivendo hoje, né? Essa incerteza, será que eu estou ouvindo a verdade? Será que é fake news, que é outro nome para mentira? Será que eu confio? Será que eu não confio? Tudo isso é por causa da mentira. E quanto mais nós estamos vivendo num mundo baseado num sistema que não tem absolutos de certo ou errado, um sistema relativista, não um sistema que relativa tudo. Não, isso é mentira? Não, depende, né? Eu já ouvi no trabalho uma frase assim, não, essa é a verdade dele. O que quer dizer isso, né? É a verdade dele, não é verdade para outro? Como é que funciona isso? Então a gente está, a nossa sociedade está relativizando tudo, né? Relativizando todos esses fundamentos que a gente tem, e aí a gente está vivendo num mundo que a gente não sabe em quem que a gente acredita. A gente está vivendo num mundo que as pessoas não sabem nem o que elas são. E exatamente o que eles estão criando é um padrão que, bom, você pode fazer qualquer coisa, então. Se você estiver enganando, mas é para benefício da maioria, bom, quem que define o que é o benefício da maioria? Entende? Todo esse ataque à verdade que está acontecendo cria problemas enormes que as pessoas não estão enxergando. E o que a gente deve fazer aqui é entender que exatamente esse padrão que nós temos é a base para a gente lembrar que a mentira é pecado. Eu não posso mentir. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Primeira vez que Deus dá esse mandamento, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Levítico 19, 11 fala, não furtem, não mintam, não usem de falsidade uns com os outros. De fato, o único momento em que a mentira, ela foi, vamos dizer assim, cuidado que eu vou falar, né? Agradável a Deus, foi momentos em que pessoas mentiram para salvar a vida de outras pessoas. Em 2 momentos, pelo menos na Bíblia, você vê isso. Raabe escondendo os espias para salvar a vida deles.
e as parteiras no Egito, falando, elas ajudavam a fazer o parto, nascia um menino, era para matar os meninos judeus ou israelitas, e elas falavam assim, não, mas é que é muito rápido, quando a gente chega lá, a mulher já se resolveu lá, já nasceu. Certo? Mas eu creio que tem a ver com o não dê falso testemunho contra o seu próximo. Certo? É algo que você faz contra o outro. E naquele momento eles estavam salvando vidas. Estavam salvando as vidas daqueles bebês. Ok? O primeiro pecado que a gente enxerga na Bíblia, Gênesis 3:4, começa de uma manipulação mentirosa e enganosa do diabo. Então, Gênesis 3, versículo 4, fala, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. O que Deus tinha falado? Se comer desse fruto, vocês vão morrer. E simples assim, o diabo chega e fala assim, não, vocês não vão morrer. Aliás, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. É bom ser como Deus? Para Deus é, né? Para mim não. Deus livre a humanidade de eu ser como Deus. Não precisamos disso. E de nenhum outro homem. Mas caímos na mentira e estamos vivendo uma mentira. João 8, 42 a 44, Jesus disse, se Deus fosse de fato o pai de vocês, está falando com alguns judeus que estavam questionando ele ali, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo é o enganador, o pai da mentira, aquele que, vamos dizer assim, né, que gerou a mentira. E aquele que vive na mentira é um filho do diabo. Mesmo aquele que, como as pessoas que estavam falando ali com Jesus, se consideravam filhos de Deus. Jesus está falando com pessoas que, assim, ó, não, eu sou filho de Deus. Ele falou, não, você é filho do diabo, você vive da mentira. Se um cristão vive na mentira, amados, há motivos para desconfiar da salvação dele. E aí vem Paulo e nos diz, no versículo 25, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Por isso, né, por esse motivo, Paulo chega até esse ponto, depois de falar sobre o relacionamento, sobre a unidade da igreja, depois de falar sobre o crescimento da igreja em maturidade, depois de falar do processo do cristão de despojar do velho homem, mudar de ideia e se revestir de um novo homem, ele vem e fala, por isso, abandone a mentira. E esse é o primeiro ponto. O cristão vive a vida digna do chamado, abandonando a mentira. O que é mentira, afinal? Mentira é qualquer tipo de falsidade consciente ou intencional. Num sentido mais amplo, tudo o que não é o que parece ser. Estou lendo um dicionário de teologia aqui. Também de preceitos perversos, ímpios e enganadores. Uma outra frase de um outro dicionário diz: a mentira aos olhos dos profetas, comentando do Antigo Testamento, não é tanto uma transgressão ética quanto uma atitude moral básica, que vira as costas contra o Deus verdadeiro. Então, amados, a mentira é muito mais do que simplesmente falar alguma coisa. A mentira é uma atitude que envolve falsidade, que envolve não ser o que parece ser.
Salmo 58:3 diz: os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. A mentira é um problema desde a concepção. Desde que a gente é embrião, a gente está pronto para mentir. Acho que exceto Felipe e Thaís, todos têm filhos aqui, certo? Levante a mão se você ensinou o seu filho a mentir. Quando que você ensinou o seu filho? Filho, minta. Quando você ensinou? Mas parece que aprendeu junto com aprender a falar, não é verdade? Aprende a mentir no mesmo instante que aprende a falar. É incrível. Aliás, dependendo da situação, se tem irmãozinho ainda, aprende antes de falar. Quem fez isso? Por isso que não é necessariamente uma palavra, mas é uma atitude de quem está contra Deus. Essa palavra que ele usa aqui para mentira, que é pseudo, ela é utilizada várias vezes no Novo Testamento para se referir de coisas que não são o que parecem ser. Ou seja, qualidades ou posições falsamente atribuídas. Pseudo-irmão, pseudo-apóstolo, pseudo-mestre, pseudo-testemunho, pseudo-testemunha, pseudo-profeta, pseudo-cristo. Tudo que é falsidade, usa esse termo que Paulo está usando aqui, pseudo, que é mentira. E nesse sentido, a gente poderia definir a mentira como qualquer palavra, atitude ou pensamento que é falso, é um pecado, e não devemos usar palavras que aliviam esse pecado. Por exemplo, dá gosto de ver, né? Você assiste aquela reunião de homens que estão investigando, né, algumas coisas acontecendo e tal, né? Lá em Brasília, né? E aí, eu falo assim, isso é uma inverdade. Vossa Excelência está faltando com a verdade. Você é mentiroso, cabra. Você está mentindo. Você está falando é falso. Nós, amados, nós precisamos nomear os pecados. Não é uma inverdade, é uma mentira completa. Não é uma meia verdade, é uma mentira total. Vamos nomear os pecados. É interessante também ressaltar que Paulo ele só pode fazer esse chamado ao cristão porque o cristão regenerado, ele é salvo para poder vencer o pecado. Interessante também ressaltar que pseudo-cristãos, cristãos falsos, cristãos que professam que são cristãos, mas não o são, não vivem como tal, não vivem a vida digna do chamado e nem buscam viver essa vida, e não estão efetivamente tratando o seu pecado, sendo e fazendo discípulos, não conseguirão escapar desse tipo de estilo de vida, de mentira e falsidade. Sendo a maior falsidade o fato de se considerarem filhos de Deus, mas continuarem vivendo como filhos do diabo, como a gente viu no início, nas próprias palavras do Senhor Jesus. Mas o chamado de Paulo ao cristão regenerado, de fato, é que deixem a mentira, e deixando a mesma palavra despojar. Ele usa a mesma palavra despojar, deixando de lado, do versículo 22, quando ele fala de tirar as roupas. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. E aí a gente consegue entender que a mentira também está ligada a desejos enganosos. A mentira, pessoas mentem ou agem com falsidade para evitar conflitos, achando que isso vai resolver. Amados, tempo não resolve conflito. O tempo só piora o conflito e deixa mais difícil resolver. Pessoas mentem, agem com falsidade para se livrar de consequências dos seus atos. Quem fez isso? Está se livrando da consequência dos seus atos. É isso que nossos filhos sabem desde o começo. É o que Adão fez, não é?
A mulher que tu me deste foi a serpente. A serpente não tinha mais quem dá culpa. Pessoas mentem ou agem com falsidade para conseguir benefícios. Pessoas mentem ou agem com falsidade para aliviar a consciência. Nós somos mestres nisso. Não é que eu estava pecando, é que naquela situação eu não tinha o que fazer. Não é que eu menti, é que naquela situação, você sabe como é que é. A gente mente para nós mesmos, amados. O cristão, então, ele precisa abandonar esse estilo de vida, e o cristão, ele vive a vida digna do chamado à medida que ele fala a verdade. Que cada um fale a verdade ao seu próximo. É a única ordem que ele dá nesse texto. Fale a verdade. Aí você fala assim, não, mas quando ele fala despojar, ele não está dando uma ordem? Não. Mas para você obedecer a ordem de falar a verdade, você precisa necessariamente parar de falar mentira. Uma coisa é consequência da outra. É impossível deixar de falar a mentira se você não falar a verdade. E é impossível você deixar de mentir se não falar a verdade. Você precisa obedecer isso. Parece loucura, mas nos nossos dias a gente tem muitas ideias conflitantes que caminham juntas e a gente pode ser enganado por esse tipo de pensamento, né? Por exemplo, você deve ser livre para pensar, mas você não deve pensar diferente do que, né, e deixar de concordar com o sistema. Você é livre para pensar como você quiser, mas não fale mal de absolutamente nada do que o sistema está falando bem. São ideias totalmente conflitantes, é uma mentira. Mas a gente tem esse tipo de coisa está entrando na nossa cabeça esse tipo de coisa. Então a gente precisa deixar claro que é impossível deixar de fazer o que é errado sem fazer o que é certo no lugar. Estou pensando num exemplo aqui. Imagine que você tem um recipiente de água, certo? E aí tem uma fonte ali caindo água, esse recipiente está cheio, tá bom? E você quer esvaziar esse recipiente, você tira a água, mas continua caindo água. E você tira a água, mas continua caindo água. Você não vai conseguir esvaziar nunca. Agora, se você jogar alguma coisa dentro daquele recipiente que impeça a água de entrar, ou se você tampar aquele recipiente, aí a água vai parar de entrar. Aí você consegue tirar aquela coisa ruim. Né? Você só consegue tirar a coisa ruim que está entrando se você colocar alguma coisa boa no lugar. Entende? Se deixar vazio, vai entrar outra coisa. Se deixar assim, não, eu vou tampar a água, vou deixar isso aqui vazio. Alguém vai lá e vai encher com outra coisa. Vai encher com suco, vai encher com refrigerante, vai encher com qualquer tipo de líquido. Então tem que tampar. Ou tem que colocar alguma coisa ali que impeça essas outras coisas de entrarem. Foi péssima essa ilustração, né? Mais um dia. É o posto do nosso elevador. Ótimo. Quando a gente não encher com alguma coisa, vai continuar entrando água. Joia. Isso aí. Duas mentiras não fazem uma verdade. Isso deve estar na Bíblia em algum lugar, cara. Essa frase é muito, né? Duas mentiras não fazem uma verdade. Dois erros não fazem um acerto. Então é justamente por isso que Deus ele dá esse mecanismo de despojar, deixar, né? Deixar a mentira, se renovar e colocar algo no lugar, se revestir do que é certo, que agora é falar a verdade. Agora, o que é a verdade? A gente pode pensar nisso. A verdade é sobre qualquer assunto de consideração, é aquela realidade de fato. É um fato. É o que, assim, isso aqui é a verdade. Não há como você combater essa verdade. Que é verdade em coisas relativas a Deus e deveres humanos, uma verdade moral. Nós temos uma verdade moral. A Bíblia é uma verdade moral, certo?
Se você quiser saber como viver, como não viver, você tem a Bíblia para saber isso. Uma verdadeira noção de Deus. Como é que a gente consegue uma verdadeira noção de Deus? A Bíblia, porque é a verdade. Nós cremos que Ele é a verdade. A verdade, tal como ensinada na religião cristã, com respeito a Deus, execução de seus propósitos através de Cristo, com respeito aos deveres do homem, opondo-se igualmente às superstições dos gentios e às invenções dos judeus e às opiniões e preceitos de falsos mestres, até mesmo entre cristãos. Veja, a verdade é tudo isso que se contrapõe a qualquer tipo de mentira. A verdade também é uma excelência pessoal. Ele coloca aqui sinceridade de mente, livres de paixão, pretensão, simulação, falsidade ou engano. No fim, assim como a mentira ela tem também a ver com a atitude da pessoa, a verdade também tem a ver com a atitude da pessoa. A pessoa que está vivendo em Cristo e deseja agradar a Cristo. No Antigo Testamento, a verdade tem relação com a fidelidade, com aquilo que é fiel, de algo que podemos confiar, mas também usado no sentido para contrapor o que é falso. Veja Zacarias 8, 16 a 17. Eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Poxa, Paulo está citando esse texto, olha que interessante. É exatamente uma citação do texto. Nos tribunais, julguem com justiça. Olha que interessante para os dias de hoje. Segundo a verdade, em favor da paz. Amados, pensa bem. A gente orou pelo nosso país. Pensa se esse sistema fosse usado para isso. Que maravilha que seria, não? Para promover a paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Amados, é forte, né? Deus está falando, eu odeio a falsidade. Coríntios 13, 6 diz, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Interessante o fato de que o amor se caracteriza pela verdade num sentido que contrapõe o que é injusto. É interessante, né? Ele não fala do que é mentira, ele fala do que é injusto, do que é contra a lei de Deus ou infiel à lei de Deus. E Efésios 1:13 também, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. Paulo usa a verdade como o próprio evangelho verdadeiro, a realidade do sacrifício de Jesus por nós na cruz, para nos salvar do nosso pecado, apesar de sermos pecadores. Então, se a mentira é qualquer palavra, atitude ou pensamento que é falso, é um pecado e não devemos usar palavras que aliviam esse pecado, a verdade é qualquer palavra, atitude ou pensamento que é verdadeiro e reflete o amor, o evangelho e o caráter de Cristo. Isso. Isso. Exato. Elas vão se fechar. A Juliana está fazendo um comentário excelente de como ela estava vendo material de educação, me ajuda se eu errar alguma coisa, e aí essa tendência da educação de deixar a criança descobrir a sua própria verdade. Mas uma criança que aprende a mentir antes de falar, ela vai descobrir o quê? Ela vai descobrir a mentira. E você pode deixar a criança aprender qualquer coisa. Só que se uma criança
espontaneamente sentar e ler a Bíblia, o cara vai tirar a Bíblia dele, né? Não, essa não cria essa verdade. Desculpa. Isso, você tira todo o conceito assim, ó, crianças de 4 anos, a gente estava vendo na Escócia, crianças de 4 anos vão poder decidir o que elas são, tá bom? Vou falar com certo cuidado, porque a gente vai colocar no YouTube. Elas vão decidir o que elas são sem o consentimento dos pais. Sem o consentimento. País de primeiro mundo, desenvolvido. Mentira. Vivendo na mentira. Obrigado, Juliana. Muito bom. Como eu disse, eu gosto dessas intervenções, tá bom? João 14,6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais para frente, Paulo vai dizer que nós devemos imitar a Deus. O que vai fazer um bom sentido com isso, não é verdade? Cristo é a verdade. Ele é a personificação da verdade. Amém? Amém. Então o cristão, ele deve abandonar a mentira, falar a verdade, ok? Mas onde está a mudança de mente desse cristão? Onde está a mudança de mente para que ele possa ter essa mudança de, eu vou chamar aqui com cuidado de mudança de comportamento, né? O que ele precisa mudar de ideia para que ele possa abandonar essa mentira, essa vida de falsidade e ter uma vida verdadeira em Cristo? A mudança de ideia, de pensamento é manter a unidade. Porque somos membros do mesmo corpo, que é o tema do capítulo, entende? Por isso que eu comecei dizendo que Paulo ele aplica esse conceito numa série de despojar e revestir em 5 áreas que podem unir ou dividir o corpo. A mudança de mente aqui deve ser o desejo enganoso de usar a mentira para se preservar, para se proteger, usar a falsidade para não lidar com os seus pecados, para falar a verdade e ser parte efetiva do corpo de Cristo. Porque aquele que vive um falso evangelho, na verdade, ele não é parte do corpo. Ele está vivendo uma outra coisa. Ele está vivendo um evangelho falso, uma falsa comunhão. E ele deve, então, mudar de ideia, de usar a mentira como meio de enganar a si mesmo quanto ao pecado em sua vida. Tipo assim, isso não é tão sério assim, eu não vou incomodar o pastor ou quem está me discipulando com isso. Mentira! Incomode, por favor, incomode. E ter uma atitude verdadeira de prestação de contas. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se um cristão não muda de ideia em relação a usar a mentira para conseguir benefícios, sejam profissionais ou pessoais, ele está em pecado contra Deus. E ele está trazendo doença para o corpo de Cristo. O cristão que se mantém com pensamentos de mentir para aliviar a consequência do seu pecado, ele pode, como todo cristão que está vivendo em falsidade, um pseudo-cristão, duvidar da sua salvação. Ok? Algumas aplicações para a gente terminar. Você tem usado a mentira para esconder quem você realmente é de seus irmãos em Cristo, que podem, inclusive, te ajudar a lutar contra o pecado? Será que você tem manipulado dessa maneira? Você tem assuntos não resolvidos
que tem mantido escondido para o bem dos relacionamentos? Sabe aquele tabu? Eu não vou tocar nisso aqui porque é vespeiro. E aí deixa ali. O que acontece com o vespeiro se você deixa ele lá quietinho? Só cresce. Não adianta não resolver. Então, o que você esconde da sua esposa? O que você esconde dos seus filhos? Dos seus familiares? Evitando, talvez, conversas difíceis com a sua esposa para manter um relacionamento sem conflito, mas que não edifique em nada, que não é, no fim, não é um relacionamento. Evitando confrontar os filhos para manter amizade com eles, mas não treinando eles para uma vida verdadeira. Talvez você escondendo coisas do discipulador, de irmãos em Cristo, não sendo confiável na sua prestação de contas ou rejeitando o discipulado, quando chega num ponto de decisão entre fazer a vontade de Deus e a sua. Parece bom, pode parecer bom estar mantendo, né? Não, eu estou mantendo a unidade, mas na verdade, isso começa a criar um relacionamento frio. Um relacionamento com falta de confiança, porque ele não é um relacionamento verdadeiro. E assim mesma coisa que pode acontecer no casamento, né? Casamento é assim, duas pessoas vivendo na mesma casa, mas que não tem relacionamento. Por quê? Porque se anularam. Mentem para a sociedade de que estão casados, mas na verdade não vivem vida de casado. Não falam a verdade um para o outro. Não confrontam um ao outro, porque não sabe confrontar, porque não sabe falar a verdade, de acordo com as Escrituras. Como você pode estar usando a mentira para conseguir benefícios no trabalho, bajulando pessoas para conseguir posições ou acordos, negligenciando o seu relacionamento com Deus para conseguir favor de superiores, clientes e etc., se submetendo a situações ou até ambientes não apropriados para cristãos para conseguir alguma coisa. Vivendo em falsidade. Na família, né? Enganar os filhos sobre a consequência do pecado, contando mentiras ou ocultando ou relevando o pecado. Né? Por exemplo, alguns exemplos que a gente vê, né? Não lidar com conteúdo ofensivo na TV, jogos, internet, etc. Você deixa ali e você simplesmente, às vezes, vê o seu filho se alimentando de alguma coisa ali que é terrível e fala assim, não, tá tudo bem. Se anula. Falso cristianismo. Grupos de WhatsApp que a gente participa, às vezes, e que assim, cara, não dá. Assim, ó, sair, pessoal, vou sair. E talvez deixar muito claro, amados, eu amo a Cristo mais do que as coisas que estão sendo colocadas aqui, eu vou ter que sair. Isso é incoerência com o seu cristianismo, é um pseudo-cristianismo. Ou, se você parar de chorar, eu vou te dar uma balinha. Se você continuar, não vai ganhar o presente do Papai Noel. Amado, eu já ouvi isso de crente, inclusive. Eu vou chamar a polícia, já ouviu essa? Vou chamar a polícia. O policial está vindo aí. Amados, é mentira, isso é manipulação, é falsidade. Fale a verdade para o seu filho. Filho, você é pecador. Para com essa graça. Eu não vou dar um exemplo das minhas filhas. Tem vários, mas eu não vou fazer isso. Eu as amo para fazer isso. Na igreja, talvez servindo e fazendo coisas da igreja, entre aspas, para compensar uma falta de espiritualidade real. Isso se chama ativismo. Eu sou um pseudo-crente, a minha vida cristã é uma droga, eu não faço um devocional, não abro a Bíblia uma vez na semana, mas eu vou, eu faço e tal. Ativismo é o que... Olha, se tiver uma régua do ativismo, pensa numa régua que pega muita gente. Ou talvez sendo assíduos às atividades da igreja para compensar um estilo de vida mundano. Religiosidade, compensação.
Eu assisto um monte de porcaria, eu falo um monte de porcaria, eu vivo a vida como eu quero. Não, mas eu vou ali, eu faço isso, eu participo, né? Amados, isso é religiosidade. Nada mais do que a religiosidade que mata. Já vimos estudos sobre isso aqui na igreja. E tudo isso falando de unidade no corpo. Como é que algum tipo de falsidade da sua parte, ou da parte de qualquer um, como não ser autêntico com os irmãos, pode estar afetando a unidade da IBV? Procurar o outro só quando tem interesse. Não estar aberto às suas lutas, em relação às suas lutas e fraquezas. Não tratar o pecado, esconder vícios e continuar vivendo uma religiosidade que vai matar essa igreja. Esse slide vocês nunca viram, mas agora tem. Tarefinha. Para a semana que vem, ou para essa semana. Amados, eu quero desafiar vocês no mais básico da vida cristã, que é o tempo devocional de vocês. Você não vai sair daqui e esperar o próximo domingo ou esperar a próxima programação. Irmãos estão usando o tempo deles para se preparar para o grupo de quinta-feira, e você deve se preparar também, mesmo que você não vá dirigir o grupo. Você deve se preparar para aquele tempo. Então, tarefinha. Estou colocando 3 dias, ok? Vocês têm 4. Então, dá até para ter um de folga. Ou se começar hoje, tem 5. Só não vale fazer tudo no mesmo dia, né? Porque não adianta você comer uma feijoada hoje e depois comer um churrasco e depois ir pro rodízio e tem casa da sobremesa aqui? O que tem de doce aqui em Indaiatuba? Sodier, acho que tem Sodier aqui. Comprar um bolo, comer, você vai virar um porco de gordo hoje e aí você não vai comer pro resto da semana. Não adianta isso. Na vida cristã é a mesma coisa. Não adianta. Então, tarefinha, amanhã você vai escolher o melhor horário para você fazer isso. Você vai ler Efésios 4. Olha que coisa. Ler Efésios 4. Meditar nos versículos 20 a 25. Usando o método OIA. Lembra do OIA? Observação, interpretação e aplicação. Faça esse exercício, amados. No outro dia, leia e medite nas perguntas da mensagem. Se necessário, escute ou leia o esboço da mensagem, as suas anotações. Por isso que eu estou falando do caderno. Você ter as suas anotações. Se prepare para o grupo céu. Porque no grupo céu vocês estão revisitando essas perguntas. E você está podendo compartilhar coisas. Se prepare para compartilhar com os irmãos. Dia 3. Pense em uma mentira, falsidade ou falta de autenticidade que pode estar afetando algum relacionamento e a igreja. Faça um propósito de procurar a pessoa com quem você tem agido assim e procure acertar o que está errado. Procure a ajuda de alguém mais experiente na fé sobre como fazer isso. Talvez você precise lidar com isso em relação a alguma pessoa, eu não sei. E aí, se você precisa de ajuda, procure alguém para te ajudar. Você, eu preciso ter uma conversa difícil. Eu preciso me acertar com o irmão ali e é uma conversa difícil. E eu preciso de ajuda. Vamos ajudar. Já tive conversas difíceis e já precisei de ajuda. Vamos nos ajudar a isso, ok? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia. Te louvo pela tua palavra e oro para que o Senhor nos incomode para produzir aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas, a começar da minha. Que o Senhor nos ajude a falar a verdade uns com os outros para manter a unidade do teu corpo e fazer isso de uma maneira que edifique, fazer isso de uma maneira que promova a unidade e a paz e não divisão. Baseado no amor que nós temos ao Senhor e nas verdades que nós conhecemos do Senhor e ao fato de que o Senhor morreu por nós para nos dar essa verdade. Morreu por nós para que nós pudéssemos viver essa verdade.
e nos salvar da mentira e do engano que nós vivíamos. Eu peço e suplico essas coisas, em nome do seu Filho Jesus. Amém.